Olá, pessoal! Esse é um episódio extra aqui no podcast Uma Estrangeira. E esse episódio eu conversei com o Antônio Caiado. Eu conheci o Antônio pelo Instagram, bem na semana que eu estava falando bastante sobre o que estava acontecendo no Afeganistão. O Antônio é brasileiro e ele se alistou no exército americano aqui nos Estados Unidos. Ele também tem cidadania americana, mora aqui nos Estados Unidos e ele serviu no Afeganistão e em outras missões com o exército americano pelo mundo. E eu achei super interessante eu poder conversar com ele, porque ele é uma pessoa que participou, né, dessas missões como um soldado do exército e subiu em vários rankings, né? Então ele tem uma experiência ampla de como funciona o exército americano. E foi muito interessante escutar a perspectiva de uma pessoa que esteve, né, no Afeganistão. E eu sempre falo, eu falo de longe, eu analiso de longe, mas eu sempre acho importante ter perspectivas diferentes sobre um acontecimento. E o Antônio topou essa conversa comigo, e a gente conversou, e aqui está o episódio para vocês escutarem. Antônio, fico muito grata por você ter topado essa conversa, desejo muito sucesso no futuro. Espero que vocês gostem desse episódio extra com Antônio Caiado. Obrigada, gente! Então, Antônio, muito prazer, então, finalmente em conhecer, mesmo que seja pelo Zoom. O prazer é meu, Gabriele. E que legal que pelo menos a gente se conectou pelas mídias sociais. Você já estava usando mídias sociais antes? Como que é? Como que foi para você? Então, eu sempre corri de mídia social. Minha esposa sempre usa mídia social, mas eu sempre corri. E eu tô novo na mídia social, eu comecei em final de junho. Ai, você acabou de entrar. Acabei de começar. Eu sou de computação, mas nunca me envolvi em mídia social, em nada. Nunca fui me envolver com nada de mídia. Nenhum. Teve vários que passaram e foram embora que eu nem tive conta. Sério? Mas e agora, você tá gostando? Alguns eu gosto, às vezes não, porque eu não queria abrir toda a minha vida para o público. Pois eu era é. muito reservado, tive minha carreira muito reservada, e nunca fui de me mostrar. Eu não gosto de me mostrar muito. Aí, quando você vai para a mídia social, você praticamente abre sua vida para todo mundo. Mas eu vim mais eu digo pressão, mas mais por incentivo, e tanto da família e amigos falar para mim fazer, para mim poder usar a minha história, para poder incentivar mais pessoas. Porque quando a gente se conheceu, foi um momento triste, mas o meu momento de vida social não é nem por causa do militar, é por causa de toda a minha trajetória, do início ao fim. Não é militarismo para mim foi o que abriu muitas portas, mas não é a minha maior organização que eu sou parte. Então fala pra gente super rapidinho, como foi o seu alistamento no exército americano? Como que funciona sem ser cidadão? Como que funciona para alistamento? Então, no exército americano eu digo para as pessoas que são momentos. Tem várias formas de se alistar e tem momentos que acontecem que você pode se alistar até mesmo sem ser cidadão ou sem ter green card. A última vez que aconteceu isso, que eles chamam de Marvin, foi em 2016. Normalmente ocorre, se você vê os últimos que aconteceu, os últimos 3, normalmente a cada 8 anos. Aí quando esse Marvin, praticamente, se você tem 2 anos residendo nos Estados Unidos como estudante ou como visto de imigrante, você pode fazer a prova, que é o SVAP, e você pode candidatar a entrar para o exército, e aí o próprio DoD vai pedir a sua legalização. Aí vai depender por especialização. Pro último que teve, até pessoas que falavam língua portuguesa podiam entrar, que era um dos requisitos. Então, vai ter lá o que o exército realmente precisa. O que as Forças Armadas precisa? Precisa de gente que fala português? Então, essas pessoas a gente quer. Queremos dentista, médico. Então, são abertos para essas pessoas. Mas isso acontece de tempo a tempo. E a idade mínima, a idade máxima, é um dia antes de você completar 35 anos. Mas isso também modifica, porque depende depende da oferta e procura. Entendi. Tem muita procura, eles vão falar 35.
Mas se não tem, eu já vi, quando eu entrei em 2010, era 42 anos de idade. Ah, uau! E você antes, você já morava nos Estados Unidos ou Eu, você morava no eu já Brasil? morava nos Estados Unidos. Já Eu vim para morava. os Estados Unidos em 2005. Meu pai já estava aqui. Tá. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu tinha formado em ciência da computação no Brasil. E eu vim para os Estados Unidos para estudar inglês, porque eu comecei um processo imigratório para a Austrália, que na época a Austrália aceitava pessoas com curso superior em computação para se candidatar a ser cidadão australiano. Então, eu ia para a Austrália, mas aí, como o processo demora, eu já tinha pegado meu visto australiano, mas para você entrar legalmente, para ser cidadão australiano, o processo demora uns quase 3 anos. Tudo. Então, eu vim para os Estados Unidos para continuar estudando inglês e continuar a minha educação. Aí, quando eu cheguei aqui, que eu passei por todos as etapas de um imigrante, porque a vida de imigrante você só conhece depois que você vira imigrante. Pois é. Aí eu disse, não quero mais passar por isso. Eu lembro um dia que eu estava no supermercado aí no subúrbio de Boston, em Norwood, eu e meu pai, eu falei, pai, eu não quero mais ir para a Austrália, eu não quero mais passar por todas essas fases, porque eu já sofri tudo que o imigrante sofre. Por que eu vou recomeçar esses 3 anos, esses 2 anos e meio que a gente está aqui de novo em outro país? Sim. E aí resolvi ficar. Foi quando eu fiz o SVAB, na época eu só tinha o Social Security, fiz em dezembro de 2008. Aí o DOD fez a carta pedindo o Homeland Security para fazer expedite do meu processo. Quando foi em 26 de janeiro de 2009, eu recebi meu green card. Dia 5 de fevereiro, eu assinei meu contrato com o ARM. Em abril, eu fui para o meu Basic Training. Terminei em agosto. Fui para o meu Advanced Training. Terminei em outubro. De 2009. Voltei, 2009. Tá, só para eu... E nessa etapa, no meu tempo, é outra coisa que é diferente para as pessoas do ARM, quando a gente mistura imigração e militar. Para você virar cidadão americano, você tem que servir... Da forma que a lei migratória funciona, se a gente tem uma guerra declarada, você tem que ter um dia de active duty, um dia de serviço prestado, você pode aplicar para ser cidadão americano e é tudo de graça. Eu nunca fui até a imigração para me tornar cidadão americano, a imigração veio até mim. Entendi. E eu me tornei cidadão americano ainda no meu Advanced Training. Eu só tive o green card por 9 meses. Eu peguei minha cidadania, eu estava em Fort Leonard, eles vieram até mim, eu fiz minha prova escrita. Depois vieram até mim, eu jurei a bandeira, e lá em Fort Lauderdale eu recebi meu diploma. Entendi. Era só eu e 2 agentes de imigração. É bem diferente. É bem diferente. Recebi, porque naquele tempo os Estados Unidos tinha 2 guerras declaradas. Daí, quando eu voltei para Massachusetts, eu comecei a trabalhar com o Exército de Massachusetts, trabalhei em um programa que chama Yellow Ribbon, e lá surgiu a oportunidade de eu me voluntariar para ir para o Afeganistão. Quando surgiu, eu me voluntariei para ir. Isso já era 2010? 2009, final de 2009 foi quando eu voluntariei. Tá. Daí, início de 2010 foi quando a gente começou os treinamentos. Tá. Em março de 2010 foi quando a gente fez um treinamento de 1 mês, que é quando você praticamente faz a última certificação para você mandar um batalhão, uma unidade para a zona de guerra. Entendi. Então, terminamos em março, daí em junho a gente foi para o último treinamento, que naquele tempo a gente ficou 3 meses, porque fomos o primeiro time de reconstrução que foi para o Afeganistão. Então, a gente ficou 3 meses treinando, aprendendo um pouquinho da língua, cultura, muito da cultura, porque a gente praticamente foi para as 16 províncias do Afeganistão, a gente foi 1.000 pessoas para tentar reconstruir. Não vou dizer assim, a gente não foi para lá trabalhar reconstruindo, a gente foi para lá para identificar o que os afegãos queriam e o que eles necessitavam, o que os Estados Unidos podiam oferecer. Eu me lembro muito bem que a gente tem mais ou menos um orçamento de $250 mil mensal para poder investir no país, cada time. Então, você ia numa vila... E quantas pessoas eram num time? Eu diria para você, depende da província, porque alguns eram separados, mas mais ou menos, tem até de 100 pessoas, mas eu tinha time também de 30, 40. Tinha time bem pequeno, depende da província. Porque o país tem lugar que é mais populoso. Entendi. E aí, em Cabo mesmo, a gente era 3 times.
Eram 3 grupos diferentes, porque é muito populoso. Cabo é muito populoso. É no meio entre serras e é muito, praticamente um Rio de Janeiro. Quando você vai olhar assim, perto da sua vela, você vai na serra, em Cabo, tem casa na serra, você fala, como é que o cara construiu uma casa ali? Como é que ele leva água ali? Porque é impossível. Mas eles vivem assim. Mas, como está dizendo aí, a gente ia nas vilas, ia nas escolas e começava a tentar fazer, não tentar amizade, a gente foi um dos primeiros que começou a levar a parte, vou dizer a parte amiga, mas sabe, nunca foi inimigo dos afegãos, mas tentar demonstrar que a gente estava lá não para poder matar eles, mas para poder ajudar eles a se reconstruir, andar com as próprias pernas. Tínhamos programas voluntários dos próprios soldados, que eu fiz, que a gente levava material escolar nas escolas para as crianças. Toda essa semana, às vezes em 2 semanas, a gente levava todo tipo de material escolar, de lápis, borracha, caderno, tudo, e doava para as crianças, para elas poderem estudar. Essa é a parte militar, porque esses eram os americanos que enviavam para a gente distribuía lá. Mas a parte do governo, eu ajudei a colocar energia elétrica em uma escola que é de ensino médio, em Cabo, bem ali próximo do aeroporto, muito próximo. Fizemos o esgoto ali de uma vila do lado direito do aeroporto, a rede de esgoto, que era o que eles pediram. Fizemos pontes um pouquinho no sul ali do aeroporto da capital, que tem um rio ali, que praticamente é um esgoto, um esgoto de céu aberto, que é uma das coisas que eu vi no Afeganistão, que é chocante, que lá que você vê os caminhão-pipa pegar esgoto na rua, mas eles vão e depositam no próprio rio. Ele só vai lá e joga. Mas a gente fez vários trabalhos em Cabo. Esses são só alguns que eu citei. Eu pude fazer patrulha em Cabo, em toda a cidade. Eu conheço Cabo, igual eu conheço Dallas. Eu moro em Sério? Dallas agora. Igual eu conheço Quantas Boston. pessoas tem em Cabo? Qual é, sabe, você lembra a população? Eu vou checar depois. Eu não lembro, mas é melhor você checar, porque eu falar número errado, mas é grande. É grande, né? É grande. Vou E é ver. dividido. A base que eu morei em Cabo é a base onde é próximo onde tem a única vila xiita também, porque a maioria do Afeganistão é sunita. E eles se brigam direto. Eu tô vendo aqui que é 4,3 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. E outra coisa que você vai em Cabo, que você fica impressionado, é que tanto de arte que foi destruída pela União Soviética. Quando você anda, eu que podia andar em Cabo pessoalmente na rua, você passa por palácio, que, por exemplo, onde era o Palácio do Rei e do Príncipe, que hoje é só ruínas, em cima de um monte. É lindo você olhar, por dentro deve ser, mas a União Soviética destruiu tudo. Você passa onde eram hospitais, onde eram os ministérios do governo, foi todo destruído. Os soviéticos, quando eles deixaram o Cabo, eles destruíram tudo que era público, eles destruíram e foram embora, praticamente. Eles bombardeou e foi embora. E quando você foi, porque isso eu achei interessante que você falou, né? Quando você foi você chegou lá em 2010. 2010, e voltei em 2011. Em 2011. E então eu imagino que para o pessoal que foi em 2001 e quem foi em 2010 deve ter tido uma mudança muito grande, não? Em termos de o que é, porque você falou, nossa, a gente foi para lá para reconstrução, né? Em 2001 eles estavam tentando achar, primeiro de tudo, Al-Qaeda, Osama Bin Laden e tudo isso. Essa é a verdade. Como que mudou? Como que você sente que o pessoal, pelo menos que falava, mesmo você não estando lá, a missão de 2001 e a missão de 2010? O início da missão foi praticamente, fomos lá em 2001 para derrubar o Talibã do poder e colocar o governo. Só porque quando os Estados Unidos entram em 2001, quando você começa a ver, os Estados Unidos só está em Cabul e ali no norte um pouquinho. E foi um pouco para Kandahar, mas mais em Cabul. Que os Estados Unidos começam a ganhar todo o território foi quando o Obama entra no poder, quando o Bush veio em 2001, 2013 já declara outra guerra. Então, os Estados Unidos começam a fazer 2 guerras ao mesmo tempo. E acaba que um pouco o Afeganistão começa a ser um pouco esquecido, e o foco começa a ser mais Iraque. E o foco só volta a ser mesmo Afeganistão quando o Obama vem em 2008, em 2008 que ele ganha, em 2009, que ele pega a tropa de 30 mil que tinha, ele levou para 100 mil pessoas no Afeganistão. E quando você fala de 2001 até esse 2009, até 2009 era só 30 mil homens. Uau! A maioria do tempo foi menos de 10 mil. Foi o que tinha agora, antes da saída. Então, a concentração era mais mesmo no norte, protegendo a capital. Quando a gente chega, quando Obama
vai em 2010, que ele fala, vou levar 100 mil, foi o que a gente chegou para fazer a reconstrução, e praticamente entre 2011 e 2014 é quando mais morre gente, e é quando os Estados Unidos pega todos o controle de todas as províncias e entrega na mão do ANA, que é o Afghan National Army, e a Afghan National Police. Então, os Estados Unidos vêm, controla todo o país, praticamente tira o Talibã fora, e entrega tudo de volta para o Afeganistão. Que ele já tinha sido treinado, agora entregamos tudo de volta para eles. Você teve muito contato, então, quando você esteve lá, você teve muito contato com essa guarda, com a Guarda Nacional Com a Guarda afegã? Nacional. Sim, eu tenho muito contato principalmente com a arma deles, né? Que eles têm duas polícias nacionais. Tem a Polícia Nacional, que eles chamam de ANP, que é a Afghan National Police, e tem o ANA, que é a Afghan National Army. Tá. Então, ali a gente treinou eles. Eu vi uma coisa em Cabul que eu acho que ninguém nunca mais vai ver, que é a Haris, tem uma escola de formação da parte de militar polícia que tá ali bem próximo onde eu morava, no sul do aeroporto também, um pouquinho, que via mulher, foram as primeiras mulheres militares do Afeganistão. Eram umas 5, 6. Ali em Cabul tá as principais escolas de formação do ANA. Tá. No próximo do castelo, do Palace, onde era do rei, mesmo tá a formação de médicos ali ao lado, que foi os Estados Unidos que implantou as escolas junto com eles e começou a formar eles. No norte, próximo ao tal presídio, que é o presídio onde eles entraram agora, o Talibã, a primeira coisa que eles fizeram foi lá abrir a porta do presídio, é dentro de uma base enorme do ANA, que é uma base também de formação de soldados afegãos, e eu vi milhares de soldados afegãos sendo treinados, é muito... Porque quando você começa a comparar como eles é treinado e como a gente é treinado, é quase que... Porque eles não têm estrutura nenhuma. Os Estados Unidos pagou o salário deles por anos, e você via crianças jovens, super jovens, eles vão, e eles são muito magros, muito judiados mesmo, muito... Quando você olha as pessoas que vai para o exército, vai treinar, porque eles não têm outra opção, e eles morrem de medo, porque eles sabem que quando eles vão para uma das forças do governo atual, a família deles vão ser procuradas, Virar você um alvo. do Talibã, vai ser um alvo do Talibã. Sim. Então, era muito sofrido, eu vi vários, tive muito contato com eles, e não só tive contato, a gente fez treinamento junto com eles, eu por falar português, por ter... Uma das coisas que eu fiz no exército, eu fiz uma prova que eu fui certificado para poder falar português em nome do Departamento de Defesa. Então, eu fui trabalhar junto com as Forças Especiais de Portugal, que estava em Cabul somente para treinar o arma do Afeganistão. Nossa, eu nem sabia. E tinha uma população, os portugueses estavam lá, então? Sim. Não eram muitos? Ou... Só o comandos deles, só a parte de forças especiais deles, de Portugal. Mas a minha base tinha gente Quando eu cheguei em Phoenix, os Estados Unidos era quem comandava o campo, mas quando eu saí já era o Canadá que comandava, mas na minha base estava gente, Bulgária, Itália, e da forma... As pessoas não entendem como funciona uma guerra. O Afeganistão foi dividido. Cada país da OTAN praticamente tem controle de uma área. E na área de Cabul, todas as bombas são desarmadas pela Turquia. Eles querem a parte de IOD. Não sabia disso. É tudo dividido. Porque Uau. todo mundo vê a guerra como fosse os Estados Unidos fazendo a guerra. Mas tarefas são divididas. E áreas são divididas. Se eu encontro uma bomba em Cabul naquele tempo, eu tinha que chamar a Turquia e esperar eles virem, que às vezes demorava um dia de prazo, 8 horas, 9 horas. Porque você tinha que esperar as forças especiais turcas virem. Que interessante. Então você ficou lá um ano, você ficou 2010 a 2011. 2011, isso. E aí depois você voltou para lá ou não? Não para o Afeganistão, eu acabei de voltar, nesse meio tempo eu fui subindo também de carreira, fiz várias escolas, e eu passei por todas as fases do militarismo americano quase. Eu comecei como soldado em uma companhia, fui para um batalhão, fui promovido, voltei para outra unidade pequena em Massachusetts, fui promovido de novo, depois fui para uma brigada no Texas, fui promovido, depois fui para um outro batalhão, e hoje em dia eu estou em uma divisão. A hierarquia do militarismo americano é a divisão como se fosse, no mínimo, eu diria, a gente tem, na minha divisão, a gente são 5 batalhões, somos mais ou menos
uns 10 mil homens. Hum. E nessa divisão, eu sou parte de um time que a gente praticamente é responsável pela proteção das forças americanas, que eles chamam de Force Protection. E eu fui nessa missão por último agora. Essa não foi voluntária, essa foi convocado. Para onde? Então, a minha base central era no Kuwait, que é no Kuwait. Uhum. Não sei falar Kuwait em português certo. Eu acho que é Kuwait mesmo. Kuwait, Lá é onde está o que eles chamam de forward do centro comando, do comando central do Army. Tá no Kuwait. Então, a minha base inicial era lá, mas a gente, praticamente, é responsável por todos os soldados do Egito ao Líbano. A gente tem gente do Egito ao Líbano. Então, você fica indo, voando, trafegando ou dirigindo de país a país, visitando bases para poder verificar a vulnerabilidade, para ver se tudo está correndo certo, se todos os equipamentos que pode dar mais survivabilidade, dar mais direito às pessoas sobreviver, tá pronto para eles. Então, agora, hoje em dia, eu já não... Eu digo para todo mundo que na minha época era muito melhor, porque é muito mais fácil, tem muito mais adrenalina sendo soldado do que estando no nível que eu estou hoje, tendo que fazer muito papel e ter muita responsabilidade. E hoje, toda segunda-feira, às 9 da manhã, eu tenho que sentar numa mesa e explicar tudo o que está acontecendo para o general de 2 estrelas. Entendi. E ele vai me perguntar tudo. E ele vai perguntar por que isso está acontecendo. Sobre o quê? Tem alguma coisa especial que você tem que A minha especialidade hoje é em armas de destruição em massa. Então, a gente tem a defesa em todos esses pontos. Então, eu vou ter laboratórios em vários locais de defesa e de identificação e de alerta. Uhum. É algo que custa muito dinheiro para o governo, que agora no Kuwait mesmo eu tive sensores um sensor que queima custa $900 mil. Meu Deus. Você tem que colocar o sensor de volta para funcionar o mais rápido possível, porque acreditamos que nunca vai acontecer, mas se acontecer algo, tem que estar pronto. Você tem que consertar alguma coisa ou no seu trabalho agora você só descreve o problema eu vou descrever e avisa? Entendi. O problema e nem propor a solução, porque a solução, quando eu vou propor a solução vem de baixo, eu vou só praticamente validar a solução. Entendi. Eu não tenho poder de propor a solução mais, porque da forma que é organizado, a solução vai vir de praticamente quem está no meio. Entendi. Eu praticamente vou validar e vou falar, não, pode autorizar, eu vou buscar um general para poder acelerar o processo. Tem peças, por exemplo, que a gente tem que pedir a General Dynamics para fabricar, que não tem pronto. A gente vai pagar... Um sensor custa $900 mil, não consigo... Só para você ter uma ideia, por ter ligado um laboratório em temperatura que não era ideal para aquele laboratório funcionar no deserto, queimou um bloco de memória que custa $380 mil. Queimaram 2 em um mês. Então, sabe o que é interessante? Quando a gente fala, né? Quando a gente olha o que está acontecendo agora e as pessoas falam, nossa, os Estados Unidos gastaram trilhões de dólares, não sei o quê. Tudo vai acumulando nisso, né? Porque é muito mais do que... A gente não faz ideia desses custos. Não, é muito custo. A minha área é muito custo. A tecnologia de armas de destruição em massa, porque a gente tem muita defesa. A gente não tem nada específico que tem de ataque de arma de destruição em massa. Todo os Estados Unidos é focado em defesa. Agora, no final do governo do Trump e agora com o Biden, que a gente está reestudando outros procedimentos de como que todas as ogivas nucleares americanas estão armazenadas desde Reagan. Sério? Não tem nenhum desenvolvimento, não tem não tem um investimento para poder aprimorar uma bomba nuclear, coisas assim. Os Estados Unidos não tem isso. Os Estados Unidos se investe em defesa, não só nos Estados Unidos. Os Estados Unidos a gente ajuda todos os host nations, que a gente chama, que é todas as nações que são amigas da gente. Quando eu te falo que eu vou lá olhar, eu olho não só os americanos, mas eu vou visitar o Army do Kuwait, vou visitar o Army da Jordânia, vou propor exercício militar junto com eles. A gente fez uma missão que eu queria estar no final, mas não vou estar, que a gente vai fazer junto com a FIFA, quando tem a Copa do Mundo no Catar, a gente faz exercício militar junto com eles, a gente vai estar nos estádios. E você falou, bom, eu queria muito poder estar nessa. Eu participei de todo o meio, eu diria, né? Na verdade, não vou estar no final. Mas a gente
treina eles também, treinamos com o Qatar, propomos com a UAE, com a Arábia Saudita, com o Egito. Estamos no Egito agora, termina dia 14 o exercício militar no Egito. Uau! No Líbano, os Estados Unidos no Líbano, a gente praticamente defende somente a embaixada americana e interesses americanos. Mas voltando para o Afeganistão, o que mais mais me deixa chateado com o Afeganistão é porque a gente não só investiu muito, mas como eu te disse antes, não podemos culpar só um presidente, porque não foi só uma ação errada ou mal pensada ou no momento errado, ou são várias ações que acumularam, mas o que fortaleceu o Talibã foi quando eles criaram o Comitê de Política de Negociação no Catar, que eles trocaram 5 presos por um americano que praticamente começou a criar aquele comitê ali no Catar, que hoje é os caras que dominam o país. Eles já desembarcaram lá no dia, praticamente 2 dias seguidos, 2 dias depois, que eles dominaram a capital. Mas o Talibã não tem como ter democracia em um país como o Afeganistão, porque desde a Babilônia é um país que o povo não tem uma identidade de si, não tem como eu disse assim, são 16 províncias, mais de 40 povos, tribos diferentes. E não tem aquele patriotismo unificado de um só. Eles não têm aquela... Eles é um povo que já apanhou tanto, que já sofreu tanto com guerra, que eles não têm mais esperança de ser uma nação em si. Eles nunca foram uma nação patriota. Eles nunca não têm mais esperança de lutar para se unificar. Não tem como ter democracia se eles não se unirem. Você olha quem foi os 2 presidentes da época democrática, todos os 2 eram de a mesma tribo, falavam a mesma língua. Eles esqueceram todos os outros. O último agora foi o que incorporou mais, e teve mais diversificação. E ele foi o que durou menos. Então, quando você começa a olhar esse aspecto, não tem como você implantar uma democracia se não tem participação. Sim, muito complicado fazer coisa de cima para baixo, né? É muito complicado. E quando você esteve lá no Afeganistão, no ano que você esteve lá, você também passou por momentos assim mais tensos, né? Porque você falou, bom, teve muitas coisas, né, que você conseguiu fazer e que eu imagino que deve ter te dado uma sensação de, poxa, pelo menos a gente está entregando material escolar, está levando eletricidade, fazendo... Mas eu imagino que também tenham tido outros momentos mais complicados, traumáticos. Na minha época, a gente tinha muito ataque ainda. No meu tempo, ainda estava em 2009, muitas pessoas ainda morriam. Eu vi o que foi mais estrondante foi 3 homem-bombas em uma manhã, tipo, em 10 minutos de prazo. Foi uma das coisas que você sente o chão tremer. Mas é coisas que é muito rápido, então passa e acaba. Mas eu já ouvi tiroteio onde o Talibã veio na escola onde treinava o ZNA que eu te falei, que é do Militar Police, que eles vieram para libertar presos no presídio que tem lá e mataram, que eles tinham micro-ônibus que transportava os policiais que trabalhavam no centro da capital fazendo segurança, então eles moravam nessa base e se transportava eles. Eles vieram, sequestraram o micro-ônibus deles, mataram todos eles e queimaram eles no meio da rua. Meu Deus. Então, você vê coisas que é extremamente... Quando eu falo Talibã, eu falo para muita gente, os afegãos não têm medo do Talibã, é porque eles fazem terror. Eles não só matam, eles vão para terrorizar e para deixar marca, para as pessoas ficar super aterrorizadas, que só o medo faz eles correr. Então, são coisas que eu vi que foi muito... várias, e não só uma vez, várias vezes, vários ataques em diferentes momentos. O que a gente teve, os Suicide Bombers, foi dia 2 de abril de 2011, que a gente teve 3 bombas no mesmo dia, e naquele tempo a gente já tinha tecnologia, tinha câmeras para todo lado, e você consegue ver eles depois em vídeo. Então, você consegue ver que aquelas pessoas não estão em sã consciência, que eles estão usando droga ou alguma substância que eles não estão em consciência, eles mal conseguem sair do carro para andar. Eles já descem atirando em qualquer lugar, que eles não estão nem vendo onde estão atirando. Uau. Então, são pessoas que são usadas. Eu mesmo perdi um amigo que era jovem, super inteligente, ali no aeroporto em Cabul, por homem-bomba, que foi uma das coisas que marcou todo o nosso grupo por muito tempo, que o cara chegou do nada, se explodiu, e ele, por azar, estava próximo,
E ele morreu lá, tinha 23 anos de idade, perdeu sua vida. Então, são várias coisas, e quando você vê a situação que está agora, vai piorar. Porque muitos outros grupos insurgentes, como eu te disse para você, você olha só o Talibã e o governo, mas são várias tribos pelo país. O Talibã domina o Suco, nasceu no Kandahar. Quando você vê a história, na verdade, você começa a analisar, o Talibã nasce em uma área que é fronteira com o Paquistão, que, na verdade, é aquilo que eu te falei, que nunca teve uma identidade própria, que a Inglaterra veio nos anos 70 e praticamente empurrou um grupo de estudantes, um grupo de pessoas que vivia naquela borda, que eles nunca podem ser paquistanês, nunca podem ser afegão. E eles começam a criar o ódio, e eles querem se libertar. E é quando eles vêm para poder derrubar os russos, os Estados Unidos vai lá, não só os Estados Unidos, a Turquia, todos os outros países que ajudaram eles, dá dinheiro, dá equipamento, o Paquistão treina, e eles vêm para tirar os russos. Então, é uma área de um povo que não tem identidade, que não criou uma bandeira para eles. Eles não têm uma bandeira de nação, eles têm uma bandeira deles, do Talibã. Ou talvez é isso que você está explicando, né? Ou talvez sejam muitas identidades, né? São muitas identidades. Que não tem essa ideia de união de uma só. Agora você vai ver muito problema, porque quando você vê, o Talibã é sunita. Como eu te disse, ali ao lado do aeroporto tem uma vila, que é a única vila que tem em Cabul, que é separada. Lá não mora outro, que eles não deixam morar. Em Cabul, numa vilarejo que mora sunita, não mora xiita. E a única vila que tem xiita está ali pertinho do aeroporto, uns 3 quilômetros. E eles já brigavam naquele tempo direto. Qualquer coisa que dá ali, já vai dar tiroteio. Agora você imagina. E quando você começa a olhar, tem vários insurgentes também que o ISIS não gosta do Talibã. Eles são inimigos. Eles vão vir agora, se já não estão, eu não sei se estão, mas se já não estão, insurgentemente, que é uma guerra de terror, você não sabe quem é? O que aconteceu lá hoje, com explosões, você vai começar a ver mais civis sofrendo, mais pessoas morrendo. Hoje, eu estava dizendo para você, tive uma pessoa que trabalhou com arma da Espanha, me contactando, pedindo ajuda, e eu contactei, tem um amigo meu que está agora em Cabul, com o grupo dele, mas a situação está tão feia, porque não tem como ter acesso. É só retirar os que já estão dentro. E não tem como... Esse rapaz que me ligou, ele já tem autorização do governo espanhol, toda a documentação para poder ser transportado para a Espanha, mas não tem como a família dele... Ele está na Espanha, a família está lá em Cabul, mas eles não têm como entrar no aeroporto por um motivo que no Afeganistão muita gente não sabe. No Afeganistão, eles começaram a ter identidade em 98. Começaram. O documento. Eles chamam de Tazkira, é como se fosse um registro de nascimento. Quando eu morava lá, já era quase impossível. É um registro de nascimento, é uma folha. Não tem como você verificar quem é Talibã e quem não é. Como os Estados Unidos vai filtrar para deixar entrar para dentro do aeroporto agora essa pessoa ou aquela pessoa? Não tem Agora já começaram a identificar as pessoas. Quando eu estava em Cabul, as pessoas ofereciam um passaporte afegão para você por $150. Você podia ter um passaporte do Afeganistão. Você entregava sua foto e vinha com o nome que você quisesse. Então, o governo nunca teve essa organização de alistar ou de coordenar as suas próprias pessoas. Então, não tem como os Estados Unidos ou a ONU ou qualquer um falar, não, esse aqui é Talibã, esse aqui não é Talibã. Não tem como se separar. Não tem como se separar, esse é um bomba, esse não é um bomba. É por isso que tantos inocentes sofrem, porque é difícil separar o bom do ruim. Na verdade, é um pouquinho de ruim e um monte de gente inocente. É um monte de inocente. Uma das coisas, Antônio, que eu estava lendo hoje também, enfim, muito das questões críticas, né? Essa ideia que o pecado original foi ter entrado lá em 2001, né? Que era uma guerra que nunca ia ter sido ganha, e o Talibã sempre falou, vocês podem ter a tecnologia, mas a gente tem o tempo. Porque vai chegar uma hora que vocês vão cansar, vão querer ir embora e eles vão continuar lá. Existia essa sensação de que, bom, os Estados Unidos e aliados e membros da OTAN estavam lá meio que segurando uma panela de pressão, mas que o negócio já estava borbulhando e que não tinha muito... Claro, a saída tinha que ter sido muito
melhor feita, né? Foi um desastre nesse governo do Biden, do jeito que ele fez. Mas, na sua visão, como que se termina? Como que se retira? Como que se termina essa guerra? Como que Então, essa é acaba uma essa guerra? das coisas que eu pergunto para muita gente. O que seria ganhar a guerra do Afeganistão? O que isso significaria, né? Eu queria Porque o que ganhar a quer guerra dizer do ganhar? É Afeganistão. destruir o Talibã? É É, ter um governo democrático, eleições? O que quer dizer ganhar? esse foi para mim o principal erro, não só dos Estados Unidos, mas de toda a ONU, porque quando você criou a guerra, você veio e tirou o Talibã, eles teriam que ter uma corte internacional, porque eles começaram a prender. Os Estados Unidos começou a ir lá, a OTAN prendeu o Talibã. Eles não eram julgados. Você viu os 5 que foram liberados por Obama, que levaram para Guantánamo, mas eles nunca foram julgados. Qual foi o crime deles? Que dia que a ONU criou um comitê internacional, uma corte internacional para julgar os crimes dessas pessoas? Então, o primeiro erro foi nunca ter julgamento, pegar, prender, mas qual que é o crime? Nunca estabelecer um crime, ou devolveu, como devolveu Saddam Hussein para o Iraque, falar que tá aqui, vocês, a corte, vocês vai julgar ele. Como fomos lá, pegamos Gaddafi, entregamos para a Líbia. Se for diferente. E você tocou em um ponto que eu falo para várias pessoas, que quando tirou o Talibã do Afeganistão, quando tirou Mubarak do Egito e Gaddafi do Líbano e várias outras nações ali, você tirou alguém que tinha controle, até mesmo Saddam Hussein do Iraque, que tinha controle da população a fogo e ferro, mas tinha controle. E você vem tentar fazer um controle que é totalmente democrático, que não funcionou e não funciona, que hoje todos esses países é território de terrorista. Nenhum deles funciona. Quando você fala que não tinha como sair do Afeganistão, como ganhar a guerra, aí o que seria ganhar a guerra? Ter um governo democrático, mas ter um governo democrático sem a participação popular? Se todas as tribos não podem participar, até o Talibã teria que participar, e foi o que o último presidente tentou fazer, só que ele abriu muito, e foi o que aconteceu. Agora, quando você fala a forma que aconteceu a entrada em Cabul, que eles começaram a entrar em todas as províncias, eu estava vendo isso desde maio. A gente já sabia que estava chegando a hora. Os Estados Unidos tinham plano, sim, para retirar todas as pessoas que contribuíram com os Estados Unidos. Tinha campos formados em um campo em um lugar e outro país. Eu não vou te falar o nome por inteligência, mas já teria um plano formado. Já teria um grupo formado desde maio no Catar, que estudou e planejou tudo, como seria transportar essas pessoas, para onde elas iam, lugares para elas dormir, morar, até dentista, médico, tudo já tinha planejado. Só porque essa evacuação era planejada para acontecer em setembro. O Talibã antecipou um mês. E os Estados Unidos foi pego, eu diria, de surpresa. O governo Biden foi pego de surpresa nessa, porque teria sim um plano de evacuar as pessoas. Só porque o que o Biden errou nessa, para mim, aí não foi nem de ter tardado o plano, começou a fazer, vamos sair dia 31 de agosto, eles colocaram total foco em infraestrutura e fechar bases. Eles esqueceram das pessoas, dos humanos. Eles focaram muito em coisas material e fechou. Se você ver como foi fechadas as bases, como foi transportado, tudo estava assim. Como é que eu falei em português? A gente fechou antecipadamente, alguns até 70% do tempo a menos que estava marcado. Estava marcado para fechar dia 30, conseguiram fechar dia 10 do mês. Então, foi tudo muito antecipado. Mas eles deixou as pessoas por último. E foi o que aconteceu. E assim, eu sei que pode não ser uma opinião popular, mas quando eu escuto, né, que teve um erro de cálculo, eu fico pensando como a inteligência americana é muito inteligente, né? Então eu fico pensando, será que foi um erro de cálculo porque eles foram pegos de surpresa? Ou será que também não tem um fator que fala, bom, o pior cenário pode ser que morra muita gente, mas tudo bem, porque a gente tem que sair de lá. O importante é sair de lá. Você acha que teve um pouco disso de falar, não, vamos acabar com isso, eu quero sair de lá, mesmo que tenham mortes envolvidas nisso? Todo o DoD, todo mundo que tem noção de guerra sabe que morte ia ter. Com a volta do Talibã, morte ia ter. Agora, e quando você já é imigrante, eu sou imigrante, você sabe que o processo de imigração não é fácil. Não, muito complicado. São vários fatores, você não pode olhar só em um. Então, é um problema que não está só também no DoD. Quando essas pessoas seriam transportadas, elas iam para um campo, um asilo, para ser processadas, como diz, processadas para entrar em um processo para se legalizar. Sim.
E antes de vir para os Estados Unidos. Sim. Essa era a ideia. Você vai receber assistência médica, não só você, sua família, tudo, e a gente vai fazer todo o processo imigratório, porque não tem como eu só te colocar dentro dos Estados Unidos. Uhum. E aí a gente vai te levar. Então, essa era a ideia. Mas como depende de vários departamentos, e você sabe que os departamentos dos Estados Unidos não se conversam muito bem. Sim. Eles não se conectam muito bem, é uma desconexão enorme. Eu diria que não é intencional que pessoas iam morrer, saber que pessoas iam morrer, todo mundo já sabia. Isso é fato. Não tem como falar que não ia. Que a inteligência americana, a gente via as coisas. A gente não vai... A inteligência de hoje, não só dos Estados Unidos, a inteligência dos Estados Unidos, Israel, que trabalha em conjunto, de vários países da OTAN, que trabalham em conjunto, vê tudo. A gente viu o movimento do Talibã, e eu falei em um podcast em Goiânia 3 semanas antes do acontecido, eu falei para eles, tem 2 coisas que vai acontecer, ou o Talibã em 6 meses está no poder, ou em 6 meses a gente está de volta. E 3 Sério, você falou isso? Falei. Falei em um podcast em Goiânia, falei para eles, pode escrever, ou a gente tem que voltar para poder voltar eles para trás, ou eles vão pegar o poder. 3 semanas depois de estar no poder. Porque a gente via a movimentação desde o início. Desde quando o Biden falou, o Talibã começou a ganhar força. Eles começaram não ganhar força, ter mais entonação, pegar poder. E em junho, quando eles matou praticamente... Se você vê o que aconteceu em junho, quando eles matou 22 Special Forces do ANA, aquilo ali foi o maior ponto de motivação para todos os guerrilheiros do Talibã. Não sei se você chegou a ver os vídeos, sim, quando eles chegam e matam, e praticamente eles dão tiro e troca tiro até acabar a munição dos Special Forces do ANA, e depois eles vão lá e matam eles no meio da rua, todos um por um. Então, aquilo lá foi uma propaganda para todos os membros do Talibã se aquecer. E 30 dias depois, eles começam praticamente a levar tudo e chegar na capital. Bom, a gente tem que... E mesmo assim, quando você fala, eu não defendo nem o governo que tinha no Talibã, o governo que tinha no Afeganistão. Os Estados Unidos, eu nunca senti, trabalhando nessas 2 missões, porque agora também eu tinha soldados no Afeganistão. Quando na minha última missão, eu tinha time de engenharia que estava construindo ou destruindo base ou construindo coisas para o Afeganistão, pontes, tudo isso. Então, a gente nunca teve total apoio do governo do Afeganistão. Quando você fala assim, os Estados Unidos tentou muito, não só os Estados Unidos, a ONU tentou muito, a OTAN tentou muito. Nunca tivemos total respaldo do governo do Afeganistão. Tempo quando eu casei e era presidente, sempre tinha atritos de interesse. Eles nunca receberam a ideia ou abraçou a ideia. Isso é uma das coisas que eu falo para as pessoas também. Olha o que é o Kuwait hoje e o que aconteceu no Kuwait em 90. Quando o Iraque vem, os Estados Unidos chega com a OTAN, põe o Saddam Hussein para trás, você vai no Kuwait hoje, é um dos países mais seguros para você entrar. E se você não prova como você entrou no Kuwait, você não sai do Kuwait. Que isso já aconteceu comigo pessoalmente. Se você voa para o Kuwait, e se você não prova da forma que você entrou no país, eles não te deixam sair do país. Você vai preso. Então, é um país minúsculo, mas que abraçou a oportunidade, que se reconstruiu. Você vai hoje em Kuwait City, você está em Miami, praticamente. Não só porque eles é rico em petróleo, que o Afeganistão também tem riquezas, só porque não tem como explorar, porque tem guerrilhas que não deixam que empresas grandes vão para explorar. O que está acontecendo agora? O Talibã está explorando ilegalmente, em conjunto, não tem nada oficial, mas em conjunto com a China, e é uma das grandes fontes de renda do Talibã hoje, que eles estão explorando ilegalmente, vendendo minérios para a China, e a China está entrando no Afeganistão, porque eles têm fronteira, é riquezas, é barato para eles, e é uma das fontes de renda. Quando você olha o Talibã, eles têm um PIB, eles têm um poder monetário de 1,4 bilhões de dólares, enquanto o país é 5,5 bilhões. Então, por isso que eu te falo que a formar todo o Talibã não foi de ontem para hoje. Eles estão se formando desde 2014. Eles estão muito bem planejado. A ação foi muito bem planejada e estruturada.
Isso é impressionante. E, Antônio, eu sei que a gente está quase aqui no horário, mas fala então para a gente quais são os seus próximos desafios, o que você vê para o seu futuro? Você vai estar mais tem mais alguma missão que você vai estar envolvido? Quais que são os próximos passos para você? Então, eu que já estou nos meus 38 anos, eu acabei de voltar. Tá jovem, tá jovem. 6 anos e meio para me aposentar do militar. Dentro do governo que eu trabalho também para o USPTO, para o United States Patent and Trademark Office. Eu sou Patent Examiner na minha área de ciência da computação. Começo agora o meu curso para poder ser promovido para minha última grade dentro de examinadores, que eu, até o ano que vem, espero ser DS14 dentro do governo americano. Quero terminar meu PhD. Mesmo falando do Exército, falando que estou próximo de me aposentar, eu ainda não sinto que que foi minha última missão. Eu sei que eu não vou me voluntariar mais, mas se eu for chamado, eu irei de volta. Eu acho que ainda tenho mais para contribuir, especialmente com a experiência que eu tive de todos esses anos. Eu tenho muito para poder contribuir, não só em linha de frente, eu tenho mais para contribuir em planos, em poder falar o que deu errado, o que pode dar certo, porque não poderia ter feito isso, porque poderia ter feito isso. Então, com o tempo, eu acho que ainda tenho mais para contribuir, não só pelo país, mas para toda a sociedade. Sim, mas como, tipo, essas posições de ser realmente um analista, né? De olhar e falar, olha, uma questão mais estratégica, isso você acha interessante? Isso que eu ultimamente eu faço, e eu estou em um grupo, hoje em dia eu estou numa divisão de infantaria do Exército Americano, que é histórica, que chama 36, que é no Texas, tem história enorme na Segunda Guerra Mundial, e a gente são um grupo que realmente conversa e sabe dialogar, e a gente fez um trabalho no Kuwait nesses últimos 10 meses, a gente ganhou muito destaque e mudamos muita coisa, então me fez querer ficar mais tempo. E até esse ano de 2022, o ano que vem, estou indo para 2 novas escolas, ainda velho, porque eu quis me aprimorar mais e aprender mais para poder passar mais para as pessoas. E quero poder contribuir com a sociedade, com o mundo. Quando eu entrei no militar, eu queria ir numa guerra, mas eu não quero ir para a guerra para matar pessoas. Eu quero ir para a guerra porque não existe paz sem guerra. Não tem como você falar que vai ter paz, não tem guerra, não tem como. Então, eu fui para ser uma das pessoas que pode contribuir e que possa fazer a diferença. Isso é super... não, e obrigado pelo seu serviço, né? Como sempre, eu falo que o padrinho do meu filho mais velho, ele serviu no Iraque. E a gente sempre conversa, e o meu filho de 7 anos liga bastante para ele, sempre quer saber detalhes, porque ele pulava de paraquedas, né, do avião, enfim, tem toda aquela questão, mas eu acho que é muito importante ter essa conexão com a história, né, a gente entender a história e as razões e como você foi, ser crítico, né, poder ser crítico com as coisas que aconteceram, senão a gente fica nesse ciclo vicioso de não melhorar. É verdade. Eu sou a favor de expor a verdade, porque eu falo para muita gente, você tem que aprender a amar seus erros e aprender a assumir seus erros, porque se você ficar querendo se esconder seus erros, você nunca vai aprender com seus erros, você nunca vai ser melhor, nunca vai crescer. Isso é uma mensagem, vou deixar aqui na descrição para o pessoal ir no seu Instagram, porque no seu Instagram você está também, né, falando muito disso, dessa questão de coaching, de metas e como realizar metas e tudo isso. Eu imagino que isso é muito importante para você também, né? Sim, algo que eu vou falar em breve sobre disciplina. No domingo eu vou estar falando com o meu público sobre disciplina e depois eu já vou começar falando com o meu público como aprender a dominar seus medos. Que é algo que no militar é fundamental e na sua vida é fundamental e muita gente não consegue enxergar isso. Mas eu quero passar para as pessoas como eu dominei meus medos, para que elas possam dominar os medos delas, possam criar disciplina e possam ser pessoas melhores. E quando você fala de coach, essa é uma das coisas que muita gente pergunta quase toda semana. Eu não tenho tempo para ser
coach. Para fazer mentoria. Não, mas você coloca lá no Instagram, né? Fica uma coisa mais assim. É mais inspiradora do que... Sim, entendi. No futuro eu quero escrever mais para poder ter mais formalidade, para ter... Nunca a parte monetária é o que menos me importa. O que mais me importa é de poder mudar vidas. Olhando de onde eu saí, de um jovem que começou a vida vendendo pão em Goiás, aos 8 anos de idade, que vai para a escola, que tem incentivo dos pais para estudar, que se forma no Brasil, que não tem a oportunidade que queria ter no Brasil, mas que vem para os Estados Unidos, que enfrenta várias outras barreiras, que continua vencendo, que entra para o exército, que várias portas se abrem, ele aproveita das oportunidades. E se eu falar para você que minha vida foi linear, nunca foi, sempre teve altas e baixas, mas que hoje estou chegando onde estou chegando, nunca vejo que seja o fim. Eu digo às pessoas que hoje eu cheguei em um nível que eu não planejei chegar, mas que eu não fico lutando eu não fico me frustrando para poder além mais, porque agora o que acontece é resultado do que eu já plantei. Sim. Então essa é a minha ideia, inspirar pessoas, inspirar jovens para sair do comodismo, para sair daquela vida de vitimismo e querer só chorar no canto e não querer sair e lutar. Porque quando eu fui para a universidade, eu tinha que pegar 3 ônibus. E eu fui para a universidade particular, que eu tinha que pagar por minha universidade. Meus pais nunca pagaram pela minha universidade. Então, eu quero mostrar para as pessoas que é possível. Sim. Bom, muito obrigada, de verdade, Antônio, por compartilhar a sua história e tanta coisa. E eu fico... Bom, como você falou, foi por uma situação triste, mas pelo menos a gente fez uma conexão. Isso, tá bem. E precisando, qualquer coisa que você quiser falar, se algum dia você quiser falar um pouco do que eu faço, da parte de patente. Ai, boa, outro capítulo. Na próxima, aí a gente pode falar. Boa, mas fico super... Obrigada mesmo por topar conversar, de verdade. E você está viajando, né, para Boston, então boa viagem. Boston amanhã. Eu acho que a gente não vai se cruzar pela rua por causa dessa pandemia, tá todo mundo, né, ficando em casa, mas que você tenha uma ótima viagem, muito sucesso para você no futuro. Obrigado para você também. Então a gente se fala. Também fica se falando. Obrigada. Obrigado, tchau. Essa foi minha conversa com Antônio Caiado. Como vocês podem ver, ele está fazendo o doutorado dele, morando nos Estados Unidos, né, um imigrante, teve muitas conquistas e muitos caminhos, né, pela vida dele, saindo do Brasil e vindo para os Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa com o Antônio e que a gente continue muitas conversas, né, sobre coisas que estão acontecendo no mundo, e eu espero poder sempre trazer para vocês aqui discussões que a gente possa, né, dialogar, que a gente possa aprender e conhecer perspectivas diferentes. Tá bom, gente? Super obrigada! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.